Depois que eu traí, meu marido nunca mais me tocou. Por 18 anos, fomos estranhos morando sob o mesmo teto. Só depois de um exame de rotina, após minha aposentadoria, o médico disse algo que fez meu mundo desabar naquele instante. Doutora Evans, como estão meus resultados? Perguntei, sentada no silêncio estéril do consultório, os dedos torcendo sem perceber a alça da bolsa. A luz do sol filtrava-se pelas persianas, projetando listras perfeitas nas paredes brancas. Dr. Evans estava na casa dos 50 anos, uma mulher de aparência gentil, com óculos de aro dourado. Naquele momento, ela olhava para a tela do computador, com a testa franzida. Ela ergueu os olhos para mim por um instante, depois voltou a clicar pelo meu prontuário eletrônico. Senhora Miller, a senhora faz 58 anos este ano, correto? A voz dela era suave, mas me causou um arrepio. Sim, acabei de me aposentar. Tentei manter a voz firme. Aconteceu algo? Encontrou algum problema? Dr. Evans fez uma pausa de alguns segundos, então me olhou com uma expressão complicada. Susan, preciso lhe fazer uma pergunta um tanto pessoal. A senhora e seu marido mantiveram uma vida íntima normal ao longo dos anos? Meu rosto queimou. A pergunta foi como uma agulha, atingindo a ferida mais secreta e dolorosa dos últimos 18 anos. Era absurdo, realmente. Michael e eu éramos casados há 30 anos, mas éramos estranhos há 18 deles. Era verão de 2008. Eu tinha 40 anos, ele também. Nosso filho Jake acabará de sair para a faculdade. De repente, a casa parecia vazia. Não um vazio físico, mas psicológico. Michael e eu éramos namorados desde a faculdade. Casamos logo após a formatura e entramos numa vida confortável. Ele era engenheiro em uma grande empresa, eu ensinava inglês no ensino médio local. Nossa vida era estável e tranquila, como um copo de água morna, sem ondas, mas sem paixão também. Então, quando eu tinha 40 anos, conheci Ethan. Ele era o novo professor de artes da escola, 5 anos mais jovem, com linhas finas ao redor dos olhos que apareciam quando sorria. Mantinha um vaso de flores frescas na mesa, cantarolava músicas que eu não conhecia enquanto corrigia provas e oferecia o guarda-chuva a qualquer um que pegasse chuva. Ele me lembrava a garota que eu fora 20 anos antes, aquela que chorava com um poema e sonhava sob a luz da lua. Susan, o que você acha deste? Disse-lhe uma tarde, entrando na sala com uma aquarela de uma colina cheia de flores silvestres. É linda, respondi, e dizia a verdade. Então é sua. Ele me entregou a pintura. Acho que você é como as flores silvestres desta pintura. Silenciosa, mas com uma força de vida só sua. Aquela frase destrancou uma porta no meu coração que eu havia fechado há muito tempo. Começamos a conversar mais na sala dos professores, passear pelo pequeno jardim da escola, tomar café num café próximo. Eu sabia que era errado, mas não conseguia me conter. A sensação de ser realmente vista, admirada, era como chuva em terra ressecada. Michael percebeu que algo estava errado. Você tem trabalhado até tarde demais ultimamente, disse-lhe uma noite, do seu lugar habitual no sofá. Só tenho muito trabalho na escola, respondi, evitando seu olhar enquanto corria para o quarto. Ele não insistiu, apenas ficou ali, no silêncio iluminado pela TV. Aquilo me fez sentir culpa, mas também me deixou mais ousada. Tudo explodiu em um fim de semana. Eu havia dito a Michael que participaria de um workshop para professores, mas na verdade combinei de desenhar com Ethan no campo. Passamos a tarde inteira à beira de um lago, falando sobre poesia, arte e vida. Quando o crepúsculo chegou, Ethan de repente segurou minha mão. Susan, começou, mas foi interrompido por uma voz. Mãe? Virei a cabeça rapidamente. Jake estava a poucos metros, o rosto pálido de raiva, e ao lado dele, Michael. O rosto do meu marido era uma máscara imóvel, mas os olhos estavam fixos em mim. Minha mente ficou em branco. Aconteceu que Jake tinha voltado da faculdade para passar o fim de semana e me surpreender. Quando eu não atendi o telefone, ele pediu a Michael que o levasse pelos meus lugares de costume para me procurar. Eles me encontraram ali, à beira do lago, com Ethan. Casa, foi tudo que Michael disse antes de se virar e voltar para o carro. O caminho de volta foi aterradoramente silencioso. Jake sentou-se no banco de trás, irradiando decepção e raiva.
Parecia uma faca girando no meu coração. Quando chegamos em casa, Michael mandou Jake para o quarto dele. Então ele se sentou no sofá da sala, acendeu um cigarro e me olhou. Há quanto tempo? A voz dele estava calma, o que me assustou mais do que se tivesse gritado. Me desculpe, eu disse, ajoelhando-me diante dele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava errada. Tão errada. Perguntei há quanto tempo, ele repetiu. 3 meses, soluçava eu. Mas nada aconteceu. Eu juro, só conversávamos. Chega. Ele apagou o cigarro e levantou-se. Susan, estou te dando 2 opções. Uma, nos divorciamos. Você sai sem nada. 2, permanecemos casados. Mas, a partir de hoje, seremos apenas colegas de casa, não marido e mulher. Fiquei atônita, sem palavras. Jake ainda tem toda a vida pela frente. Não quero que isso o afete, continuou, com um tom frio e distante, como se falasse de um negócio. E um divórcio não ficaria bom para o seu trabalho também. Então, estou te dando essa escolha. Se não concordar, nos divorciamos. Eu concordo, ouvi minha própria voz sussurrar, trêmula. Então tudo se estabilizou. Ele foi para o nosso quarto, pegou o travesseiro e o edredom e os jogou no sofá da sala. A partir de agora, você dorme aqui fora. Sua vida é sua, mas na frente do nosso filho e de todos, você agirá como uma esposa normal. Naquela noite, deitei sozinha na nossa cama king size, ouvindo-o se mexer e se virar no sofá. Eu esperava que ele gritasse, me batesse, exigisse respostas. Mas nada disso aconteceu. Ele simplesmente me excluiu do mundo dele. Pela primeira vez, entendi que alguns castigos eram muito mais cruéis que o divórcio. No dia seguinte, Michael foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu liguei dizendo que estava doente, incapaz de encarar Ethan. Enviei-lhe uma única mensagem. Me desculpe. Não podemos nos ver novamente. Ele respondeu com uma palavra. Ok. E assim, meu caso com Ethan acabou, mas meu casamento com Michael também. Nos anos que se seguiram, mantivemos uma estranha paz fria. Ele fazia o café pela manhã, mas não falava comigo. Voltava do trabalho no horário, mas desaparecia para o escritório até eu dormir, antes de aparecer no sofá. Quando Jake veio para as férias de Natal, perguntei o que ele queria jantar, tentando soar alegre. Ele apenas me olhou e disse: tanto faz, antes de se trancar no quarto. Naquele Natal, o clima era gelado. Durante o jantar, nós 3 ficamos em silêncio, o único som vindo do filme de Natal na TV. Jake, quer mais peru? Tentei colocar um pouco no prato dele. Ele afastou o prato, cabisbaixo. Pai, como estão as coisas na empresa? Perguntou, ignorando-me. Bem, respondeu Michael, seco. Bom, disse Jake, pousando o garfo. Estou cheio. Vou para meu quarto. Ver meu filho se afastar novamente trouxe lágrimas aos meus olhos. Pare de chorar, disse Michael, friamente. Guarde sua energia. Amanhã vamos à casa da sua mãe. Sequei os olhos, percebendo com um frio na espinha. Esta era minha vida agora. Fingir uma família feliz para o mundo, viver como estranhos em casa. O tempo passou, congelando o nosso relacionamento. Em 2011, Jake se formou no mestrado e conseguiu um emprego em Chicago. A casa, agora vazia sem nosso filho, parecia ainda mais fria. Tentei consertar as coisas. Aprendi a cozinhar seus pratos favoritos, comprei presentes pensados para o aniversário dele e ficava acordada esperando com um lanche quando ele trabalhava até tarde. Mas ele continuava sendo um muro de indiferença. Meus esforços batiam nele como se fossem invisíveis. Você não precisa fazer isso, disse-lhe friamente numa noite. Estamos apenas atuando. Você entende isso, certo? Mas eu quero compensar você, consegui dizer com a voz embargada. Algumas coisas não podem ser consertadas, cortei-o, interrompendo. Susan, eu te dei uma saída respeitável. Apenas viva sua vida e não me faça arrepender da minha decisão. Naquele momento, finalmente entendi. Ele não me odiava.
Ele apenas enterrou o ódio tão profundamente que ele se transformou em gelo. Em 2013, Jake se casou com uma moça adorável e gentil chamada Sarah. No casamento, Michael e eu ficamos lado a lado, sorrindo e fazendo brindes. Seus pais têm um casamento maravilhoso, comentou um convidado. Michael colocou o braço em meu ombro, o sorriso perfeitamente natural. Eu podia sentir sua mão rígida e fria como pedra nas minhas costas. Mais tarde, no quarto do hotel, ele baixou o braço assim que a porta se fechou. Isso foi exaustivo, não foi? Disse com um sorriso de desprezo. Sim, foi, respondi, sentando na beira da cama, sentindo o absurdo de tudo aquilo. Michael, por quanto tempo ainda teremos que manter isso? Até não podermos mais, disse ele, tirando o paletó e deitando-se no sofá. Aquelas duas palavras, até não podermos mais, foram como uma daga no meu coração. Em 2015, nosso neto Noah nasceu. Michael deu o nome a ele. Com o neto, encontramos alguns novos assuntos para conversar. Falávamos sobre os marcos do Noah, escolhíamos brinquedos para ele e ríamos juntos nas chamadas de vídeo. Vovó, Noah dizia, e eu coçava a tela do telefone. Esse garoto parece tanto com o Jake quando bebê. Michael comentou, ao meu lado, um dia. Foi o primeiro comentário pessoal e espontâneo que ele fazia para mim em anos. Sério? Perguntei, testando as águas. Jake era tão sorridente assim quando bebê? Sim, ele assentiu, sem dizer mais nada. Ainda assim, aquele breve diálogo me deu um fio de esperança. Talvez o tempo realmente pudesse curar. Talvez tivéssemos uma chance. Eu estava errada. Naquele ano, durante o Dia de Ação de Graças, a família de Jake veio nos visitar. Pela primeira vez, o clima estava quente. Mãe, pai, vocês estão bem? E de saúde? Perguntou Sarah, genuinamente preocupada. Estamos bem, sorri. Que bom, disse Sarah, olhando entre nós. Honestamente, sempre admirei vocês dois. Casados há tanto tempo e ainda tão apaixonados. Antes que eu pudesse responder, Jake bateu o garfo na mesa. Mãe, pare de fingir, disse, com a voz fria. Sarah não sabe, mas eu sei. Vocês dois não são marido e mulher há anos. Estão apenas fazendo um show para todos. O ar ficou parado. Jake, disse Michael em um tom baixo de aviso. Pai, você também para, Jake respondeu, levantando-se. Tenho 28 anos, não sou criança. Vocês têm ideia de como é sufocante ver vocês vivendo assim? Acham que eu não percebia? Sarah ficou horrorizada, puxando a manga dele. Do que você está falando, Sarah? Ele disse. Me desculpe, Jake disse, se virando para a esposa. Eu escondi isso de você. O casamento dos meus pais é uma farsa. Eles ficaram juntos apenas por aparência. Jake, levantei-me, as lágrimas escorrendo. Mãe, não chore, a voz dele suavizou. Eu sei que você se arrepende. Sei que tentou compensar tudo durante esses anos. Mas e quanto ao pai? Ele foi feliz? Você já pensou nisso? Fiquei sem palavras. Qual é o sentido de continuar assim? Perguntou Jake, olhando de mim para Michael. Seria melhor simplesmente se divorciarem e recomeçarem. Seu pai tem apenas 47 anos. Vocês têm ainda muita vida pela frente. Chega, disse Michael, levantando-se da cadeira. Coma seu jantar. Aquela refeição de ação de graças terminou em silêncio. As palavras de Jake plantaram uma semente em minha mente. Ele estava certo. O que estávamos fazendo além de nos torturar? Mas eu tinha medo de pedir o divórcio. Tinha medo de perder o pouco que me restava da minha família, de Michael, mesmo que tudo o que ele me desse fosse frieza. Em 2017, completei 50 anos. A escola fez uma pequena festa para mim. Susan, como assim seu marido não está aqui? Perguntou uma das professoras mais jovens. Está preso no trabalho, menti com um sorriso, o coração doendo. A verdade era que Michael não fazia ideia de que era meu aniversário. Ele não comemorava meu aniversário há anos.
Quando cheguei em casa naquela noite, havia um prato sobre a mesa da cozinha com 2 panquecas ainda quentes. Come, disse Michael, saindo da cozinha. É para o seu aniversário. Fitei o prato. Minhas panquecas favoritas, de buttermilk com mirtilos. As lágrimas começaram a cair. Você, se lembrou? Eu apenas lembro da data, disse ele, seco. Não leia demais nisso. Mas eu não pude evitar. Aquilo era a primeira coisa que ele fazia para mim em uma década. Michael, soluçava eu. Existe alguma chance para nós? Ele permaneceu em silêncio por muito tempo. Tanto tempo que achei que não responderia. Susan, algumas coisas ficaram no passado por um motivo, disse ele, virando-se em direção ao escritório. Eles vão esfriar se você esperar. Sentei-me à mesa e comi cada pedaço daquelas panquecas. Estavam salgadas, e eu não sabia se era da massa ou das minhas lágrimas. Nosso 30º aniversário de casamento foi em 2018. Jake insistiu em celebrar. 30 anos é o aniversário Pérola, mãe. É importante, disse ele, reservando um restaurante elegante. No jantar, Sarah segurava Noah enquanto Jake levantava a taça. À mamãe e ao papai, obrigado por tudo que fizeram nesses 30 anos. Que vocês continuem sempre assim, felizes juntos. Michael e eu brindamos, entreolhando-nos. Jake, a verdade é que sua mãe e eu, Michael começou. Pai, eu sei, interrompeu Jake. Mas não importa o que aconteceu entre vocês dois, no meu coração, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Michael não disse mais nada, apenas bebeu seu vinho em silêncio. Naquela noite, em casa, deitamos em nossos espaços separados. Eu, no quarto e ele, no sofá. A porta entre nós, uma manifestação física do muro entre nossos mundos. Michael, chamei no escuro. Sim, veio a resposta da sala. 30 anos, disse, com a voz fraca. Você me odiou por 30 anos? O silêncio se prolongou. Eu não te odeio, ele finalmente disse. Estou apenas cansado. Cansado? A palavra doeu mais que ódio. Me desculpe, sussurrei, as lágrimas escorrendo pelas têmporas. Não diga desculpe, sua voz agora era alta. Está tudo no passado. Mas estaria mesmo? A pandemia chegou em 2020. Michael e eu estávamos ambos aposentados, presos em casa juntos. Vimos mais um do outro naqueles meses do que na década anterior. Cozinhávamos juntos, assistíamos às notícias, acompanhávamos os números de casos. Por um momento, quase parecia que éramos um casal de verdade de novo. Use a máscara, ele dizia antes de ir ao supermercado. Eu observava sair da porta, aquele pequeno cuidado cotidiano fazendo meu coração doer com uma esperança frágil. Talvez pudéssemos recomeçar. Eu estava enganada. Uma noite, preparei um jantar especial e abri uma garrafa de vinho. Qual é a ocasião? Michael perguntou, sentando-se. Nenhuma. Só senti vontade de ter uma refeição agradável com você, respondi, servindo um pouco de vinho para ele. Ele me olhou, tomou um gole e se manteve em silêncio. Michael, respirei fundo. Podemos tentar de novo de verdade desta vez? Ele colocou o copo na mesa e me olhou. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Tentar de novo, Susan? Você acha que isto é um jogo que se pode simplesmente reiniciar? Eu sei que errei. Você errou. Ele me interrompeu. Você tem ideia de como foram estes últimos 18 anos para mim? Deitado naquele sofá todas as noites, ouvindo você respirar no quarto ao lado e me perguntando por que estava me torturando assim? Então por que você não se divorciou de mim? Chorei. Porque eu não queria magoar Jake. Porque não queria ser assunto de fofoca na cidade. Porque não queria que você fosse humilhada no trabalho. Os olhos dele estavam vermelhos. Mas você, alguma vez pensou em como eu me sentia? Alguma vez pensou no que fez ao meu coração me ver com aquele homem? Me desculpe. Me desculpe tanto, era tudo que eu conseguia dizer, repetidas vezes. Pare de dizer desculpe, ele se levantou. Vamos deixar as coisas como estão.
está tudo bem. Naquela noite, joguei fora toda a refeição, junto com meu último fiapo de esperança. Em 2024, Noah tinha 9 anos. Jake e sua família visitavam várias vezes ao ano. A energia do garoto trazia vida para nossa casa silenciosa. Vovó, como eram você e o vovô quando eram jovens? Perguntou Noah um dia, subindo no meu colo, quando éramos jovens, eu disse, acariciando o cabelo dele. O vovô era muito bonito, e a vovó também era muito bonita. Como vocês se conheceram? Perguntou Noah. Na faculdade? Sorri. O vovô correu atrás da vovó por muito tempo. O vovô ainda gosta da vovó? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que gosta, respondi, com um sorriso tenso. Noah inclinou a cabeça. Mas eu acho que o vovô não gosta muito da vovó. Meu coração apertou. Ele nunca segura sua mão, e vocês não dormem juntos. Noah, disse Sarah, aproximando-se, não diga esse tipo de coisa. Eu não estou mentindo, insistiu ele. A professora disse que pessoas que se amam dão as mãos e se abraçam. Tudo bem, hora do dever de casa, disse Jake, puxando o filho para longe. Fiquei sentada no sofá, com o coração oco. Até uma criança de 9 anos conseguia ver que nosso casamento não era normal. Em 2025, completei 58 anos. Meu antigo distrito escolar organizou uma triagem de saúde para professores aposentados. Fiz exames completos, sangue, raio-x, ultrassom. A senhora está em ótima forma, senhora Miller, sorriu a enfermeira. Talvez um pouco anêmica. Coma mais espinafre. Levei os resultados à ginecologista, doutora Evans. Ela analisou meu prontuário, franzindo a testa. Susan, preciso lhe fazer uma pergunta bastante pessoal, disse, levantando os olhos. A senhora e seu marido mantiveram uma vida íntima normal ao longo dos anos? Meu rosto queimou. Isso tem a ver com o meu exame? Tem, sim, respondeu ela, apontando para a tela. Com base nos seus resultados, vejo alguns indicadores anormais. Se a senhora se sentir à vontade, poderia me contar mais? Hesitei, então contei a verdade. Meu marido e eu não temos intimidade há 18 anos. Doutora Evans pareceu surpresa e suspirou. 18 anos? Ela tirou os óculos. Susan, você tem ideia do impacto físico que isso pode causar? Eu, não. A falta prolongada de intimidade pode levar a desequilíbrios hormonais, enfraquecimento do sistema imunológico e até aumentar o risco de certas doenças, explicou com suavidade. E, do ponto de vista psicológico, isso cobra um preço enorme da saúde mental. Olhei para minhas mãos, envergonhada. Susan, posso perguntar por quê? O tom dela era gentil. É culpa minha, interrompi. Eu o magoei. Ela me olhou com compaixão. Entendo. Digitou algumas anotações. Susan, preciso fazer um exame mais detalhado. Você tem tempo hoje? Tenho. Então venha comigo. Segui-a até a sala de exames e me deitei na maca fria. Ela passou um aparelho sobre meu abdômen, os olhos fixos no monitor. De repente, parou. Susan, a voz dela tremeu levemente. Você já fez alguma cirurgia ginecológica no passado? Não, nunca, respondi, sentindo o coração disparar. Por quê? Ela não respondeu, apenas continuou o exame. Depois do que pareceu uma eternidade, desligou o aparelho. Pode se vestir. Vamos conversar no meu consultório. Sentada novamente, ela me entregou um copo de água. Susan, preciso lhe dizer algo, falou, respirando fundo. O exame mostra evidências de que você passou por uma cirurgia no útero. Isso é impossível, exclamei. Nunca fiz cirurgia alguma. Mas os resultados são muito claros, disse ela, mostrando as imagens. Está vendo isto aqui? É tecido cicatricial bem definido. Ela fez uma pausa, a expressão ficando ainda mais séria. E, minha garganta se fechou, e o quê? Pela localização e pela formação da cicatriz, essa cirurgia provavelmente foi feita há muitos anos. Ela me encarou atentamente. Susan,
Você tem absoluta certeza de que não se lembra de nada disso? Minha mente virou um caos. Cirurgia? Que cirurgia? Quando? Poderia ser um erro? Não, agarrei-me à última esperança. Dr. Evans balançou a cabeça. As imagens são claras demais. Não é um erro. Susan, sugiro que você vá para casa e pense com muito cuidado, ou talvez converse com algum familiar. Saí do hospital atordoada, as palavras da médica ecoando na minha cabeça. Cirurgia. Cicatriz. Muitos anos atrás. De repente, um pensamento cortou a névoa. Em 2008, depois de Ethan, tive um período de ansiedade severa. Não conseguia dormir e tomava remédios para dormir. Lembrei-me de acordar certa manhã com uma dor surda no baixo ventre. Eu tentei ignorar, achando que era apenas cólica. Mas, quanto mais pensava, mais inquieta eu ficava. Chamei um táxi e corri para casa. Michael estava na sala, lendo o jornal. Você voltou, disse, sem olhar para mim. Michael, fiquei em pé na frente dele, preciso te perguntar uma coisa, e você tem que me falar a verdade. Ele finalmente levantou o olhar, a testa franzindo-se ao ver minha expressão. O que foi? Em 2008, eu fiz alguma cirurgia? A cor desapareceu do rosto dele. Ele se levantou de repente, o jornal caindo no chão. Meu coração afundou como uma pedra. Então era verdade. Eu tinha passado por uma cirurgia, e nem sabia disso. Que tipo de cirurgia? Minha voz tremia. Por que não me lembro de nada? Michael virou as costas para mim, os ombros tremendo como se estivesse contido uma força enorme. Você realmente quer saber? A voz dele estava baixa. Diga, quase gritei. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando estava prestes a perguntar de novo, ele se virou, os olhos vermelhos e ardendo. Aquele ano, depois que descobri sobre seu caso, numa noite você tomou muitas pílulas para dormir, a voz dele tremeu. Eu te levei correndo para o hospital para fazer lavagem estomacal. Enquanto te examinavam, o médico descobriu que você estava grávida. Meu cérebro zunia e a sala girava. Grávida? Eu murmurei. Eu estava grávida. De quem? De quem era o bebê? Mal consegui formar a pergunta. Michael deu uma risada amarga e quebrada. O médico disse que você estava com 3 meses de gestação, as próprias lágrimas finalmente caíram. Susan, faça as contas. Naquele momento, não nos tocávamos há 6 meses. Minhas pernas fraquejaram e eu desabei no sofá. 3 meses. 6 meses sem intimidade. O bebê era de Ethan. Eu estava realmente grávida. Ainda não podia acreditar. E o bebê? O que aconteceu com o bebê? Perguntei, engolindo em seco. Michael fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pedi ao médico que fizesse um aborto, a voz dele parecia arrastada do inferno. Enquanto você estava inconsciente, eu assinei o termo de consentimento. Eu mandei retirar a criança. Minha mente se tornou um vazio branco. Eu carreguei o filho de Ethan, e Michael terminou a gravidez enquanto eu estava desmaiada. Como pôde? Sussurrei. Como pôde? Michael rugiu de repente. Você tem coragem de me perguntar como pude? Susan, você estava carregando o filho de outro homem. O que eu deveria fazer? Deixar você dar à luz? Deixar o mundo inteiro saber que minha esposa me traiu e estava grávida de outro homem? Suas palavras eram facas cravando meu peito. Mas, era uma vida. Eu disse, em choque. Uma vida? Michael zombou. Quando você estava me traindo, alguma vez pensou na vida da nossa família? Quando estava com ele, pensou que Jake precisava de um lar inteiro e feliz? Eu não tinha resposta. Ele estava certo. Era tudo minha culpa. Então por que não me contou? Soluçava. Por que escondeu de mim? Contar o quê? Michael enxugou as lágrimas. Para te fazer sentir culpa? Para te fazer sofrer? Ou para que me odiasse ainda mais? Eu não te odiaria.
Murmurei. E você? Ele me cortou. Você me odiaria por eu ter tirado seu direito de ser mãe. Me odiaria por ter tomado essa decisão enquanto você estava inconsciente. Então, escolhi não te contar. Pensei que você nunca descobrisse. Achei que esse segredo ficaria enterrado com o tempo. Mas eu sei agora. Gritei, desmoronando. Eu sei. Você entende? Eu sei. Michael me olhou, a expressão uma mistura dolorosa de sofrimento e exaustão. Sim, você sabe, a voz dele caiu em um sussurro. E agora? O que você quer fazer? Vai me odiar? Ou quer me perdoar? Ele se aproximou, a voz subindo a cada palavra. Ou talvez queira ir atrás daquele homem e dizer que teve o filho dele. Não, Michael. Disse, tremendo. Algumas coisas ficam no passado por um motivo. Michael se afastou. Finja que não sabe. Podemos continuar vivendo assim. Eu não consigo. Gritei. Não posso fingir que não sei. Então o que você quer? Ele se virou de repente. Um divórcio? Tudo bem. Vamos agora mesmo dar entrada nos papéis. Fiquei paralisada. Divórcio? Era isso mesmo? Nesse instante, o telefone de Michael tocou. Ele atendeu, e seu rosto mudou instantaneamente. O quê? Perguntou ele, tenso. Jake sofreu um acidente? Meu coração parou. Ok, estamos a caminho. Ele desligou e me olhou, o rosto pálido. Jake sofreu um acidente de carro. Está sendo operado no hospital. Minha mente ficou em branco. Nada mais importava. Corri atrás de Michael enquanto ele saía disparado pela porta. No caminho para o hospital, Michael segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos. Ele vai ficar bem, disse, com a voz trêmula. Jake vai ficar bem. Michael não respondeu, apenas acelerou ainda mais. No hospital, Sarah estava parada do lado de fora da emergência, segurando Noah, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Mãe, pai. Jake, soluçava ao nos ver. Ele foi atropelado enquanto salvava uma criança que correu para a rua. Meus joelhos fraquejaram e quase caí. Michael me segurou e depois foi falar com o cirurgião. Doutor, como está meu filho? O médico abaixou a máscara, o rosto grave. O paciente está gravemente ferido. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ele fez uma pausa. Mas há algo que preciso avisar. Ele perdeu muito sangue e precisa de transfusão imediata. Tem um tipo sanguíneo raro, e nosso banco está com pouco estoque. Tipo sanguíneo raro? Michael arregalou os olhos. Qual tipo? Tipo B negativo? O médico respondeu. É muito incomum. Alguém da família tem esse tipo? Uma doação direta seria mais rápida. Michael e eu nos olhamos. Eu sou positivo, disse Michael. Eu também sou positivo, gaguejei. O médico folheou o prontuário, depois parou. Espere um minuto. Geneticamente, se ambos os pais são tipo O, é impossível que a criança seja tipo B. O ar no corredor parecia congelar. Olhei para Michael. Seu rosto estava mortalmente pálido. Vocês têm certeza que são tipo O? Perguntou o médico, confuso. Certeza? A voz de Michael mal passava de um sussurro. O médico franziu a testa, prestes a dizer algo, quando as portas da sala de cirurgia se abriram de repente. Precisamos de um familiar. Gritou uma enfermeira, urgentemente. O paciente está em estado crítico. Precisamos de sangue agora. Vou contatar o banco de sangue de novo, disse o cirurgião, se virando para sair. Espera. Sarah falou de repente. Eu sou B negativo. Use o meu. O médico pausou, depois assentiu. Ok. Vamos prepará-la imediatamente. Venha comigo. Sarah seguiu o médico, deixando Noah comigo. Segurei meu neto, o corpo inteiro entorpecido.
Michael ficou parado no corredor, os olhos fixos nas portas da sala de cirurgia. Michael, fui até ele. Não fale, disse ele, com a voz mais fria que gelo. Até que Jake saia da cirurgia. 2 horas depois, a luz acima da sala finalmente se apagou. O cirurgião emergiu, tirando a máscara. A cirurgia foi um sucesso. Ele está estável por enquanto, disse, mas precisará ser monitorado na UTI. Todos respiramos aliviados. Sarah, pálida por ter doado sangue, saiu e perguntou, fraca. Como está Jake? Ele está bem, respondi, abraçando-a, obrigada, Sarah. Jake foi transferido para a UTI. Só podíamos vê-lo através do vidro, pálido e imóvel, conectado a uma rede de tubos e fios. Jake, sussurrei, com as lágrimas borrando minha visão. Michael ficou ao meu lado, silencioso como uma estátua. Naquela noite, Sarah levou Noah para casa descansar. O corredor do hospital ficou vazio, restando apenas eu e Michael. Susan, ele finalmente falou, a voz cheia de desespero como eu nunca tinha ouvido antes. Me diga, Jake é meu filho? Meu coração parou. O quê? Perguntei, atônita. O que você está dizendo? O médico disse. Nós dois somos tipo A. Jake não pode ser tipo B, ele se virou para me encarar, os olhos cheios de angústia. Então estou perguntando, Jake é meu filho biológico? Claro que é. Respondi, frenética. Claro que ele é seu filho. Então explique o tipo sanguíneo. Eu, não sei, minha mente corria. Talvez o hospital tenha cometido um erro. Talvez seja uma mutação genética. Você realmente acredita nisso? Michael soltou uma risada fria. Susan, quando você me traiu, Jake já estava na faculdade. Então, se ele não é meu filho, significa que você me enganou desde o começo, há 30 anos. Não. Agarrei seu braço. Não é verdade, Michael. Você tem que acreditar em mim. Acreditar em você? Ele me afastou. Como posso acreditar em você? Você nem sabia que estava grávida de outro homem. Como eu vou acreditar em você agora? Michael sussurrou, a voz trêmula. Mas Jake é seu filho, soluçava eu. Olhe para ele. Ele parece exatamente com você. Comigo? As próprias lágrimas de Michael caíram. Susan, sabe qual foi a minha maior conquista nos últimos 30 anos? Ter um filho como Jake. E agora você me diz que ele talvez nem seja meu? Ele é. Ele tem que ser. Nesse momento, a porta da UTI se abriu. Um médico saiu. O paciente acordou. Ele está perguntando por vocês. Corremos para dentro. Jake estava deitado na cama, olhando para nós com fraqueza. Pai, mãe, sua voz era quase um sussurro. Jake, apertei sua mão, como você está se sentindo? Estou bem. Ele olhou para Michael, os olhos suplicantes. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Michael se aproximou da cama, os olhos vermelhos. O que foi, filho? Jake respirou fundo, vacilante, e reuniu todas as forças para dizer uma frase. Pai, eu sempre soube que não sou seu filho de verdade. As palavras do médico já haviam feito meu mundo desabar, mas isso foi o golpe final, esmagador. Fiquei de pé no quarto do hospital, observando o rosto pálido de Jake, ouvindo as palavras que ele se obrigou a dizer. O mundo se despedaçou e se reformou em algo que eu não reconhecia mais. Pai, eu sempre soube que não sou seu filho de verdade. Depois de falar, Jake fechou os olhos, exausto. O som constante do monitor cardíaco era o único ruído, um ritmo fúnebre na sala silenciosa. Michael recuou, batendo na parede. O rosto dele estava fantasmagoricamente branco sob as luzes fluorescentes, os lábios se movendo, mas sem emitir som. Olhei para o homem com quem vivi por 30 anos. Eu já estava acostumada à frieza dele, ao muro que ele havia erguido entre nós. Mas agora, vendo cada linha do rosto marcada pelo choque e pelo desespero absoluto, finalmente entendi o coração frágil que sempre se escondeu atrás daquele muro. O quê? Gaguejou Michael, a voz rouca e irreconhecível. Uma enfermeira, percebendo a tensão, falou baixinho.
o paciente precisa descansar. Talvez seja melhor saírem um pouco. Mas eu não conseguia me mover. Estava paralisada. Jake abriu os olhos novamente, olhando para o teto. Sua voz era leve como uma pena. No meu último ano do ensino médio, eu estava limpando o escritório. Encontrei seus antigos arquivos médicos, minha certidão de nascimento. Meu tipo sanguíneo estava registrado como B negativo, mas o exame de saúde da escola dizia que eu era B positivo. Minha mente zunia. Eu me lembrei daquela triagem de saúde. Jake havia voltado para casa pálido. Perguntei o que havia acontecido, e ele apenas disse que estava pegando um resfriado. Isso foi em 2006. Ele tinha 17 anos. Eu fiz um teste de paternidade em segredo, Jake sussurrou, uma lágrima solitária descendo pela têmpora. O resultado, a probabilidade de paternidade era inferior a 0,1%. Pai, eu não sou seu filho. As pernas de Michael fraquejaram e ele caiu em uma cadeira próxima. Enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo violentamente. Foi a primeira vez em 18 anos que eu o vi realmente se despedaçar, não com lágrimas silenciosas, mas com soluços reprimidos e dolorosos. Esse som doeu mais do que qualquer acusação. Quem? Ele ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, me fixando com um olhar penetrante. Quem foi? Abri a boca, mas nenhum som saiu. Quem? Eu gaguejei. Eu realmente não sei. Antes de Michael, eu tive um namorado na faculdade, mas terminamos 6 meses antes do casamento. Depois de casada, sempre fui fiel, até Ethan. Mas isso foi 20 anos depois do casamento. Não havia como Jake ser filho de Ethan, restando apenas uma possibilidade. Michael, comecei, cada palavra uma lâmina na minha garganta. Antes do casamento, agora eu me lembro, minha despedida de solteira, eu bebi demais, as memórias estão confusas, uma face que quase esqueci apareceu. Mark Peterson, melhor amigo de Michael, nosso padrinho, uma semana antes do casamento, ele se mudou para a Europa por um trabalho. Nunca mais soubemos dele. Mal havíamos conversado. Michael saltou da cadeira, os olhos passando do desespero para uma clareza aterrorizante, e então para a pura fúria. Mark. Ele cuspiu o nome como se fosse veneno. Foi ele, não foi? Eu não podia negar. A linha do tempo fazia sentido, o tipo sanguíneo também. Mark era B negativo. Eu tinha ouvido isso em uma festa, há muito tempo. Vocês dois, a voz de Michael tremia. Antes do meu casamento, na minha própria casa, eu estava bêbado, você chorava, desabava. Na noite antes do ensaio do casamento, eu estava tão nervoso. Você bebeu demais. Eu te levei para casa. Eu não lembro disso. Eu juro, pensei que fosse apenas um pesadelo ruim. Então você se casou comigo carregando o filho de outro homem? Michael riu. Um som cru, horrível. 28 anos, Susan. Você me mentiu por 28 anos. Eu criei o filho do meu melhor amigo. Fiz dele meu orgulho e alegria. Dei tudo a ele. Você me tornou a maior piada do mundo. Eu não sabia, caí de joelhos, segurando suas calças. Michael, eu juro que não sabia. Minha menstruação sempre foi irregular. Achei que estava apenas atrasada. Se eu soubesse, nunca. Nunca o quê? Ele olhou para mim, os olhos frios como um lago congelado. Nunca teria se casado comigo ou nunca teria tido ele. Fiquei em silêncio. O que eu teria feito se soubesse naquela época? Eu não fazia ideia. Naqueles dias, ser mãe solteira era uma vergonha profunda. E Michael, ele era tão bom comigo, tão sincero. Saia. Michael virou as costas para mim. Eu não quero te ver. Michael, saia. Ele rugiu, a voz quebrando com uma raiva contida por toda uma vida. Eu cambaleei para ficar de pé e saí da UTI. O corredor estava vazio, banhado pela luz dura e estéril do hospital. Encostei-me à parede e deslizei pelo chão, enterrando meu rosto nos joelhos. Por 30 anos, acreditei que meu caso, há 18 anos, fora o maior pecado da minha vida, uma dívida que passaria o resto dos meus dias tentando pagar.
Mas agora eu sabia que aquilo era apenas um efeito secundário, um eco cruel e irônico. O pecado original havia sido cometido antes mesmo da história começar, antes da marcha nupcial tocar. E eu, a pecadora, vivi em ignorância feliz, roubando 28 anos da vida de Michael. Não sei quanto tempo fiquei ali antes de alguém se sentar ao meu lado. Era Sarah. Ela colocou gentilmente o braço sobre meus ombros. Mãe? Jake me contou tudo, sua voz era suave. Ele disse que, não importa o que o exame de sangue mostre, você sempre será a única mãe dele, e o pai sempre será o único pai. Olhei para o rosto jovem e triste dela. Sarah, você não me odeia? Sarah balançou a cabeça. O ódio não muda nada. Jake precisa de vocês dois. Noah precisa dos avós. Mãe, algumas coisas não podem ser desfeitas, mas ainda podemos escolher como encarar o futuro. Suas palavras foram um fio de esperança, mas eu não consegui agarrá-las. Eu merecia isso? Ainda tinha o direito de ser mãe de Jake. Avó de Noah? 2 dias depois, Jake foi transferido para um quarto normal. Michael ficou ao lado dele constantemente. Não falava com ninguém, a menos que fosse absolutamente necessário. Especialmente comigo. Olhava para mim como se eu fosse uma estranha. Não, pior que uma estranha. Como se eu fosse a pessoa que traíra todo o seu mundo. Todos os dias eu levava refeições e roupas limpas para o hospital, mas permanecia apenas do lado de fora do quarto, às vezes espiando pela pequena janela de vidro. Eu via Michael sentado ao lado da cama, segurando a mão de Jake, os dois conversando em voz baixa. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas via as lágrimas no rosto de Jake e os olhos vermelhos de Michael enquanto ele tentava se manter composto. Era uma cena linda e devastadora, pai e filho, cujo vínculo era mais forte que o sangue. E eu era responsável por quase ter destruído tudo. Uma semana depois, Jake recebeu alta. Não voltamos para nossa casa. Fomos para o apartamento de Jake e Sarah, em Chicago. Eles cederam o quarto principal para Jake se recuperar, enquanto Michael e eu ficamos no quarto de hóspedes. Estávamos sob o mesmo teto, mas separados por 1000 milhas. Naquela noite, ouvi um barulho na varanda. Empurrei a porta de correr e vi Michael parado lá fora, um cigarro aceso na mão, olhando as luzes da cidade. Ele havia parado de fumar há mais de uma década. Michael, disse suavemente. Ele não se virou, apenas deu uma longa tragada no cigarro e soltou a fumaça lentamente. Susan, eu estive pensando. A voz dele era inquietantemente calma. Queria odiá-lo. Queria matá-lo. Queria incendiar tudo e acabar com tudo. Meu coração se contraiu em um nó apertado. Mas Jake me disse, ele se virou, a brasa do cigarro iluminando seu rosto no escuro. Pai, nesses últimos 28 anos, o amor que você me deu foi real, e o amor que eu te dei também foi real. Isso já é suficiente. O vento frio do início do inverno soprava, e eu me abraçava, esperando minha sentença. Então, decidi deixar você ir, disse Michael, esmagando o cigarro contra o corrimão. E me deixar ir também. Podemos? Perguntei, engasgada. Podemos voltar? Voltar? Ele riu, um som oco, drenado pelo cansaço. Cada dia do nosso passado foi construído sobre uma mentira. Não há como voltar, Susan. Então o que fazemos? Perguntei. Michael permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ao longe, uma buzina de trem soou, longa e solitária. Jake precisa de tempo para se curar. Noah ainda é jovem. Ele precisa de uma família completa, disse lentamente. Então, continuaremos atuando exatamente como fizemos nos últimos 18 anos. Em público, somos um casal amoroso. Somos os pais de Jake. Somos os avós de Noah. E em casa? Perguntei, a voz trêmula. Ele me olhou, os olhos vazios. Em casa, somos colegas de quarto, apenas colegas de quarto. Desta vez, de verdade. Ele se virou e entrou de volta, deixando-me sozinha na varanda fria. Naquela noite, não consegui dormir. Lembrei-me dele dizendo aquelas mesmas palavras há 18 anos. Agora percebi que isso não era o pior resultado possível.
O pior resultado era este, onde até o ódio era um luxo, substituído pelos movimentos mecânicos e cansados de uma parceria. Mas desta vez, eu não tinha direito de reclamar. Não tinha direito nem de sentir tristeza. Eu merecia isso. Os dias passaram. Jake se recuperou lentamente e começou a trabalhar de casa. Noah corria para casa depois da escola, primeiro nos braços do avô, depois nos meus. O som do riso inocente dele era a única coisa realmente quente naquela casa. Michael era educado, mas distante. Dizia obrigado e Ian com licença. Se eu tossisse, ele me passava silenciosamente um copo d'água, mas não havia mais contato visual, nem palavras desnecessárias. Éramos dois robôs programados para desempenhar perfeitamente os papéis de um casal feliz e de avós atentos. Às vezes, tarde da noite, eu ouvia uma tosse abafada do lado dele ou um suspiro pesado. Eu me deitava no escuro e imaginava o homem que sempre fora orgulhoso, agora obrigado a engolir em silêncio aquela imensa humilhação e dor, todas as noites. E eu nem tinha direito de bater na porta dele e dizer que sentia muito. O Natal chegou, e voltamos à nossa cidade natal. Amigos e familiares se reuniram, e a casa estava cheia de barulho e risadas. Michael e Susan, vocês dois ainda estão tão apaixonados, disse meu primo, com um olhar sonhador. 30 anos e vocês parecem recém-casados. Michael sorriu e colocou o braço sobre meu ombro, um gesto tão ensaiado que parecia completamente natural. Pois é, disse ele. Ela é a mulher da minha vida. Eu me encostei nele, sentindo o leve, familiar cheiro de tabaco na sua camisa. Ele havia voltado a fumar. Seu braço era forte e firme, mas eu sabia que aquela força não estava ali para me sustentar. Estava ali para sustentar um mundo prestes a desmoronar. No jantar de Natal, Jake se levantou para fazer um brinde. Mãe, pai, obrigado por tudo que fizeram por esta família. Ele nos olhou, os olhos brilhando. Eu amo vocês. Michael levantou o copo e bebeu de uma só vez. Eu tomei um gole do meu vinho. A bebida queimou minha garganta e comecei a tossir. Michael me deu um tapinha suave nas costas. O gesto era terno, mas seus olhos olhavam para algum lugar distante. Naquele momento, entendi. Algumas punições não são gritos ou desprezo silencioso. São a distância gentil. Ele estava bem ao meu lado, mas já estava a milhões de quilômetros. Depois das festas, voltamos para Chicago. A vida seguiu seu caminho aparentemente pacífico até uma tarde de março. Michael me chamou para o escritório. Susan, sente-se, precisamos conversar. Sentei-me, o coração disparado de ansiedade. A luz do sol entrava pela janela, projetando sombras suaves em seu rosto. Reservei uma passagem para o Oregon para a próxima semana, disse ele, com calma. Sozinho? Meu estômago afundou. Por quanto tempo? Não sei. 1 mês, talvez mais. Ele me olhou, a expressão impossível de decifrar. Preciso de um tempo sozinho. Para pensar. E a família? Perguntei. Jake está bem agora. Sarah está aqui com Noah. Ele fez uma pausa. Cuide de você. Eu sabia. Aquilo era uma despedida. Não um divórcio, nem um rompimento definitivo, mas uma fuga lenta e silenciosa. Desde o momento em que soube da verdade, Michael vinha fugindo. Michael, encontrei coragem para dizer, detendo-o quando ele se virou para sair. Se o tempo pudesse voltar à noite antes do casamento, eu voltaria. Não diga-se, ele me interrompeu, a voz cansada. Nos últimos 30 anos, você disse anciã vezes demais. O tempo só anda para frente. Os erros que cometemos, as feridas que causamos, tudo isso agora está gravado nos nossos ossos. Só nos resta carregar esse peso e continuar andando. Ele chegou à porta, parou, ainda de costas para mim. Quando eu voltar, vamos conversar sobre o que vem depois. A porta se fechou suavemente. Fiquei sentada no escritório, olhando para o dia claro de primavera, enquanto as lágrimas caíam em silêncio. Eu não sabia se ele voltaria algum dia, nem que tipo de ano depois ele imaginava. Mas, desta vez, eu não estava pedindo perdão. Não estava desejando voltar atrás.
18 anos atrás, achei que o pior castigo era ele não me tocar mais, que fossemos estranhos sob o mesmo teto. Agora, finalmente entendi, aquilo era apenas o prelúdio. O verdadeiro castigo foi a verdade vindo à tona, e o muro intransponível que ela construiu entre nós. De cada lado desse muro, estavam duas pessoas irremediavelmente transformadas pelo tempo e pelas mentiras. E eu passarei todos os dias do resto da minha vida pagando uma dívida que contraí há 30 anos. Ele volte ou não, seja qual for o nosso fim. Este é o final da minha história.